Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bem-vindos para mais uma manhã de Make com Prosa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos falar hoje sobre cabelos, que me pediram ontem na caixinha de perguntas. Mais de uma pessoa me pediu na caixinha para falar sobre saúde. Ai, minha voz querendo fugir. Saúde dos cabelos. Então, vamos nós. Muita gente, tô rouquinha. Muita gente nessa pandemia notou uma queda de cabelo. Muita gente observou lá dentro de casa que os cabelos estavam espalhados pela casa inteira. E essa foi uma queixa bem comum de muita gente. E por qual motivo isso aconteceu? Primeiro, as pessoas elas já têm uma queda natural, né? A gente tem uma queda natural de 100 fios por dia. Só que muitas vezes a gente não percebe essa queda no dia a dia, porque a gente tá lá trabalhando, vai pra aquele canto, vai pra outro canto, a gente acaba não percebendo. Então, dentro de uma pandemia onde todo mundo ficou isolado dentro de casa, as pessoas começaram a observar mais, se observar mais, na verdade, né? Observar mais o seu ciclo menstrual, observar mais sua queda de cabelo. E aí, esse é um dos motivos porque queda de cabelo virou um das queixas mais comuns nos consultórios. Mas, obviamente, também temos realmente um aumento das pessoas se queixando de queda de cabelo oficialmente, né? Não só a queda de cabelo normal de 100 fios. Mas aí vamos para uma coisinha que é importante eu explicar para vocês. Se normalmente a queda diária é normal quando é de 100 fios por dia, se, por exemplo, você não mexeu no seu cabelo naquele dia, você não lavou, você não penteou, nada disso, é normal que não caia esses 100 fios e que no outro dia você tenha a queda de 200 fios, porque você teve 100 fios que estão ali soltinhos, mais os 100 do outro dia. Então, é comum que, por exemplo, tem pessoas que lavam o cabelo só de 3 em 3 dias. E aí, quando elas lavam o cabelo, elas acham que caiu mais. Mas pode cair até os 300 fios, caso ela tenha passado 3 dias sem manusear ali o cabelo, sem ter tido nenhuma aparente queda de cabelo. E aí, esses 300 fios aí vão cair depois de 3 dias, certo? Então, isso é normal? É o normal. O que não é normal, tá? O que não é normal é a queda de cabelo, além desse valor que eu tô falando pra vocês. E, obviamente, a gente não vai quantificar, você não vai contar a quantidade de cabelo, mas que você começa a notar. Então, assim, tem muita gente que já nota. Olha aqui os buracos no meu cabelo, olha a entrada, olha não sei o que. Eu tô com menos cabelo, eu vou fazer um rabo de cavalo, né? E o cabelo tá menos, eu tenho menos volume, eu tô com menos cabelo. Pronto. Nesse aspecto aqui, a gente consegue enxergar mais uma real queda de cabelo. E isso vem acontecendo por diversos motivos. Primeiro, o motivo mais comum de queda de cabelo é deficiência nutricional. Pasmem, pasmem. Apesar de termos pessoas acima do peso, e a grande maioria está acima do peso, muitas pessoas com obesidade, essas mesmas pessoas, elas podem ter deficiência nutricional. Por que eu tô falando isso? Porque eu trabalho com isso, e as pessoas mesmo obesas e sobrepeso, elas estão desnutridas. E desnutrição, ao contrário do que vocês acham, não é aquela pessoa lá da África que tá muito magra, que você vê as costelas aparecendo e os ossos que ela tá muito emagrecida. Não necessariamente. Desnutrição é a falta de nutriente. Então, se eu tenho
uma falta, por exemplo, de ferro e eu tenho uma anemia ferropriva, eu tenho uma ferritina muito baixa, ou se eu tenho uma insuficiência de vitamina B12, B9, vitamina D, eu tenho uma desnutrição em determinados nutrientes. Eu estou insuficiente em determinados nutrientes, tá? E apesar de termos uma população que está cada vez mais sobrepeso e obesa, nós temos cada vez mais pessoas desnutridas. Mas por quê? Qual a lógica disso tudo? Porque o que leva um paciente a, principalmente, ir para a obesidade ou sobrepeso é a má alimentação. E alimentos que entram comumente nesse tipo de dieta que leva ao ganho de peso são gorduras trans, carboidratos refinados, açúcar. Qual o nutriente que a gente encontra nesses produtos? Quase nenhum. Produtos industrializados são os responsáveis principalmente pelo ganho de peso. Ninguém vai engordar comendo carne, legume, verdura, fruta. As pessoas engordam porque elas estão comendo muito mais os produtos industrializados, porque elas estão exagerando nas gorduras trans e açúcar. E quando eu falo açúcar, eu não tô falando só o açúcar branco de mesa. Tudo que é carboidrato refinado vai virar açúcar no teu corpo. Então, se tua alimentação é baseada em pão, em leite, isso também vira açúcar. Bolo, torrada, bolacha, tudo isso vai virar açúcar, tá? O nosso corpo, ele quebra essas moléculas de carboidrato e transforma em glicose. Então, tudo isso vira açúcar. Certo? Então, as pessoas, elas estão se alimentando ruim, nesse caso da obesidade que eu tô falando, o que gera uma obesidade, um sobrepeso, mas elas não estão nutridas, porque elas não estão comendo em excesso fruta, legume, verdura e proteínas, elas estão comendo em excesso produtos que não têm valor nutricional adequado, certo? Então, uma das causas é a desnutrição. Então, vamos, galerinha aí que tá se queixando de... Achei. Que tá se queixando de queda de cabelo, começar a melhorar a alimentação. Básico, tá? Básico. As proteínas animais, elas têm um valor de nutrientes pro cabelo importante. E essa onda também de pacientes veganos, né? Que tem crescido também leva a uma deficiência nutricional. Porque a sua grande maioria vai ter deficiência de vitaminas do complexo B, tá? Vitaminas do complexo B são importantes para a fibra do cabelo. Então, não tem como a gente dizer que uma alimentação baixa em complexo B vai levar a uma boa saúde capilar, tá? Então, por mais que a gente diga que tem nos vegetais complexo B, não tem a quantidade suficiente e necessária que o nosso corpo precisa e que nós estamos adaptados e acostumados a consumir, certo? Mas por fins filosóficos, né? Também muitas pessoas estão fazendo esse tipo de dieta, mas contanto que elas precisam fazer um acompanhamento, né? Então, eu não vou destinar essa conversa para pacientes veganos, porque nesse caso, todo paciente vegano, ele tem que fazer um acompanhamento médico para fazer uma dieta vegana e um acompanhamento nutricional, porque ele pode apresentar algumas deficiências e é importante que essa dieta seja realmente bem nutrida, né? Tem um aporte nutricional muito bom. E não ser uma dieta vegana à base de pão e batata frita. Certo? Então, a alimentação é o básico pro cabelo. E aí, beleza. Que outra coisa que influencia enormemente na saúde dos cabelos? Estresse. Então, na pandemia, a gente observou um aumento do estresse. E quando eu falo estresse, gente, não é só estresse de tô com raiva, só estresse. Não. Tudo que gera alteração da produção do cortisol é estresse. Então, estar acima do peso é estressante pro corpo.
ter doença, pegar infecção, seja o Covid, é estressante pro corpo. Estar confinado dentro de uma casa, estar com ansiedade, estar com depressão, isso também é estressante pro corpo. Tá desnutrido é estressante pro corpo. Então, o estresse, ele é um fator que aumenta e muito a queda de cabelo. E não só a queda de cabelo. O que a gente tem visto hoje bem frequentemente? A infertilidade. A infertilidade é uma coisa que vem crescendo e muito, né? E cada vez mais no consultório eu recebo mulheres que estão há anos tentando engravidar. Cada vez mais as clínicas de fertilização in vitro, elas estão cada vez mais lotadas. A infertilidade, ela cresce. E ela cresce porque tem um motivo específico. O mesmo da queda de cabelo. As pessoas estão desnutridas, as pessoas estão estressadas. E quando eu falo estressada, mais uma vez, não é estressada de às vezes a pessoa fala, assim, mas eu não estresso com nada. E essa obesidade? Essa obesidade é estresse pro teu corpo, tá? E essa privação de sono, que você vai dormir não sei que horas e acorda não sei que horas, isso é estresse pro teu corpo. E esse dia todo no celular aí, olha na tela, na frente do teu olho, isso é estresse também pro teu corpo. Estresse, ele vem de todos os aspectos. Estresse vem da infecção, estresse vem da privação de sono, estresse vem da obesidade e sobrepeso, estresse vem da desnutrição, estresse vem do açúcar que tu come, que o teu corpo tem que dar os seus pulos pra dar um jeito de jogar esse açúcar pra dentro, tá? Estresse vem de todos os aspectos, não é só isoladamente do estresse emocional, aquele estresse de, ai, minha filha está dando trabalho, estou estressada. Não é só sobre esse estresse. Por exemplo, agora eu me estressei bacana. Por quê? Porque o rímel, ele grudou um no outro aqui no... Ah, não, olha aí. Isso estressa. Isso estressa a mulher brasileira. Isso é uma coisa que estressa. Aí dizia assim, é só esperar secar que depois sai. Quem é que tem tempo pra esperar secar? Peste, vou ter que passar uma sombra aqui. Olha aí. Cagou aqui tudo. Então, beleza. E aí, então, estresse é uma coisa que aumenta muito a queda de cabelo, tá? E a gente vem notando principalmente com essa pandemia aí do Covid. Por que o Covid também aumenta a queda de cabelo? Porque o Covid, ele atua principalmente consumindo nutrientes da nossa mitocôndria. Então, a gente começa a ter quadros de fadiga e queda de cabelo. A mitocôndria não tá saudável. Então, uma pessoa que já entra numa infecção, no caso, num Covid desse, né? Eu vou ter que botar uma sombra pra desfazer essa cagada que eu fiz aqui. Não dá pra ver com filtro. Vai ter uma cagada bem aqui. Então, a pessoa que ela já entra desnutrida para um Covid, com a mitocôndria que já não tá funcionando, né? Ela já entra cansada. É uma pessoa que já tava cansada, já vinha se arrastando, já não suplementava nada. Não se alimentava bem. Ela pega um Covid, o Covid termina de piorar. E aí, quando é o pós-Covid, meu filho, ela tá lá, se arrastando, fadigada. Meu Deus, não vai disfarçar nem com isso aqui. Vou ter que tacar o cotonete. Ela vai ficar fadigada, ela vai ter queda de cabelo, a memória vai ficar deficiente, porque ela já tinha uma deficiência nutricional e ela piorou. Beleza. E outra causa de queda de cabelo que eu comecei a falar aqui, que é a deficiência nutricional, que eu falei pra vocês, a principal é a deficiência de ferro. Tá? A deficiência de ferro, a gente dosa através da ferritina e da hemoglobina glicada, do hemograma completo, da ferritina e do índice de saturação de transferrina. Então, esses 3 exames são importantes pra gente avaliar. Ferro sérico não serve de nada, tá? Então, ferro sérico não serve de nada. Isso não quer dizer que tá bom. Você vai dosar hemograma completo, vai ver como é que tá a sua hemoglobina, quanto que você tem de hemoglobina, quanto tá o hematócrito, o VCM, que é o volume corpuscular médio, que é o volume da hemácia, a coloração da hemácia, que é o HCM ou CHCM, o RDW, então são os exames que vêm dentro de um hemograma completo, que é o eritrócito. A gente olha ali, tá certo? Então, ali a gente tem que olhar com capricho. E a gente olha também a ferritina, que é o estoque de ferro, e a gente olha o índice de saturação de transferrina, que é a transferrina, que é o transporte desse ferro, certo? E aí, quando a gente tem, que é comumente, uma deficiência de ferro,
ou uma deficiência de outros nutrientes, ou a gente tem estresse, ou a gente tem uma privação de sono, ou a gente tem uma alimentação ruim, ou a gente tem um estresse mesmo, o trabalho não tá satisfeito, o casamento não tá bom, a gente não consegue gerenciar o estresse, a gente não sabe lidar com os filhos, porque a gente não estuda para ser pai e mãe, aí a gente acha que é do além que vem o conhecimento e que a gente tem que conduzir isso, a gente vai se estressar. E aí a gente vai se estressar, o que vai acontecer? O cabelo vai cair. Tá? São as principais causas que eu tô falando pra vocês. Existem outras causas? Existem. Algumas alterações hormonais, como, por exemplo, aumento de DHT, que é a dehidrotestosterona, também leva à queda de cabelo, tá? A gente, obviamente, tem que individualizar cada caso. Sara tá chorando. E aí eu vou, obviamente, se for lá no consultório, eu vou pedir todos esses exames pra identificar, tá? Hipotiroidismo é uma outra alteração hormonal que leva à queda de cabelo também, tá? O hipotiroidismo é uma hipofunção dessa glândulazinha da tireoide. Você tem uma queda dos hormônios da tireoide, e isso pode favorecer a queda de cabelo. Não só a queda de cabelo, mas a fadiga, a constipação, a queda da libido. Então, tudo isso tem que ser investigado, tá? Então, queda de cabelo não é normal. O que é normal são 100 fios por dia. Queda de cabelo, além disso, notou que tá menos volume de cabelo, notou que tem buraco na cabeça, tá tendo as entradinhas que o pessoal às vezes se queixa. Isso não é normal. Você precisa tratar a base. E não adianta tá fazendo tratamento tópico, gente. Ai, meu Deus, eu boto minoxidil. Aí eu boto as injeções pra estimular. Cara, isso é bom? É bom. Mas isso é de fora pra dentro. E cadê o de dentro pra fora? Vocês não estão tratando o básico. E aí vocês querem que resolva. Aí, às vezes, a gente gasta um horror de dinheiro com tratamento de fora pra dentro. Aí eu vou no salão fazer um tratamento pra cabelo, fazer não sei o que lá de aplicação, vou comprar um shampoo, não sei das quantas. E cadê o de dentro pra fora? Que não tá sendo feito? Tá? O cabelo, ele faz parte do nosso corpo, é um anexo. É de dentro pra fora. Então, a gente tem que tratar o dentro pra fora. Tá bom? O que foi? Você quer o quê? Dá a volta. Não, dê a volta, dá a volta. Certo, gente? Deixa eu só encerrar a live que eu vou acudir você, tá bom? Ó, gente. O que foi? Eu não tô entendendo. O que você não tá achando? A touca da tia Pri? Tá, vou procurar. Te ajudar, tá bom? Joia, gente. Então é isso. Eu vou deixar a caixinha de perguntas mais um dia lá nos stories, tá? Exatamente. Como tem bom crescimento dos fios, se mesmo suplementando não cresce. Como eu expliquei pra vocês, tem que tratar a base, né? Vamos ver o que tá alterado, tá bom? Na base. E aí existem muitos suplementos que a gente pode utilizar, mas a gente vai falando mais sobre isso. Combinado? Beijo, bom dia, boa terça-feira.